Bom dia, meus queridos amigos. Mais uma vez, luz e paz aí na caminhada de cada um de vocês. Na nossa pílula do Evangelho de hoje, eu queria conversar sobre um tema extremamente importante. Aliás, para muitas pessoas é um dos grandes medos da vida, e a gente desvendá-lo, com a sabedoria que Deus nos oferece, certamente traz muito mais paz ao coração do que a gente ficar com receio dele. Eu queria falar com você sobre a solidão. Aliás, mais especificamente não sobre a solidão, mas sobre a diferença de solidão e solitude. Bem, o que é solidão? Acho que solidão todo mundo sabe o que é, né? Porque é o receio de tanta gente, a gente cria tantas coisas na mente. O medo de ficar só, de ser abandonado, o medo de não ser amado pelos pais, que é o grande receio inicial de toda criança. Depois o medo de ficar sozinho no campo afetivo, de não ser feliz, né? O medo de ser ignorado mesmo profissionalmente, o medo de envelhecer solitariamente, enfim. Há muitas formas de solidão. Só que a gente esquece de um detalhe. O que é solidão, na verdade? Solidão é um estado de espírito, muito mais do que um estado social. A gente pode estar rodeadíssimo de pessoas do nosso lado e ainda assim estar se sentindo só, não é verdade? Quando o nosso pensamento não está ligado a Deus, a gente está desligado do otimismo, da perspectiva do bom humor, do bom ânimo, pode ter a quantidade de pessoas que for do nosso lado que a gente não vai se sentir bem. O que é solitude, por sua vez? Solitude, gente, é um dos sentimentos sagrados que nos catapulta, espiritualmente para um nível maior de consciência. Solitude é uma experiência que todos os grandes mestres espirituais tiveram que passar, mesmo eles, inclusive Jesus, aqui na Terra, nos mostrando que esse é um caminho necessário em muitos instantes da nossa vida. Solitude são aqueles momentos em que nós precisamos de um tempo para mergulhar dentro de nós mesmos, sabe? De se recolher, de fazer uma autoanálise, de fortalecer suas próprias convicções na vida, sair dessa correria desenfreada do cotidiano, desse barulho mental que sempre nos perturba. E o mais curioso é o seguinte, uma pessoa que está em solitude, ela está com um nível de conexão tão grande com a sua própria essência, que mesmo que ela esteja fisicamente sozinha, ela se sente em paz. Entende? É diferente da pessoa que se isola. Não estou falando que é a pessoa que se isola, não. A solitude são aqueles momentos que muitas vezes a gente passa na vida que a gente sente uma necessidade de se voltar para dentro de si. Então às vezes você fica mais em silêncio, fica mais na sua. Não raro, nesses instantes a gente até prefere ficar um pouco isolado, mas não porque queira se isolar das pessoas, mas sim porque é uma necessidade da alma. Vejam vocês que na história da humanidade nós tivemos as grandes revelações espirituais e grandes momentos importantes da história em instantes de solitude dos grandes mestres. Jesus, o nosso irmão maior, quem não se recorda que a vida pública do mestre começou 40 dias, depois daquele processo de 40 dias e 40 noites de solitude em que ele estava no deserto? Quem não ouviu falar que Mahatma Gandhi, quando começou sua obra maravilhosa de testemunho de paz e destemor para o mundo todo, começou fazendo meditações voluntárias dentro da prisão na África do Sul? Vamos lembrar do nosso Buda, outro irmão maior, 2.400 anos lá atrás, que encontrou através da meditação, a princípio solitária, mas nunca solitária, porque ele se sentia pleno de Deus, assim como todos os demais, através do quê? De momentos de solitude. E a gente podia ficar aqui citando vários e vários instantes. Então para pensar um pouquinho. Às vezes, gente, na nossa vida vem momentos difíceis, algumas tristezas, ou talvez uma gripe forte, ou qualquer outra enfermidade te coloque na cama, diminui seu ritmo. Isso acaba obrigando a gente a diminuir o ritmo, ou não é? Para poder ficar em contato com a nossa parte mais sagrada. Porque quando a gente está naquela correria desenfreada do cotidiano, a gente sempre diz que não tem tempo, não é assim, que tem muita coisa para fazer, e a gente acaba, infelizmente, se desconectando de si mesmo. Então vamos fazer um ódio à solitude. Vamos reservar um espaço de tempo entre nós e Deus, entre nós e a nossa consciência, para a gente aprender também a desfrutar da paz interior que já existe no íntimo de cada um de nós. É muito melhor a gente fazer isso de uma maneira voluntária, do que esperar que a vida crie os seus próprios meios para nos forçar a uma parada estratégica para só a partir daí a gente refrear o piloto automático e fazer esse mergulho interior, tá bom? Então lembre-se, a solidão é a falta da conexão
nossa, com otimismo, com bom ânimo. Não tem nada a ver se você está casado ou não está solteiro ou não está, se tem alguém do seu lado ou não tem. Absolutamente nada a ver. E a solitude faz com que nós nos sintamos cheios de Deus, de paz e de tranquilidade, mesmo quando, por exemplo, a gente não tenha ninguém do nosso lado fisicamente, porque nós vamos nos sentir conectados com tudo, com todos e com toda a abundância da vida, tá bem? Então o que eu mais desejo para você nesse dia de hoje são momentos maravilhosos de solitude e despertamento interior. Muita, muita, muita luz para você, para sua família e para todas as pessoas que você ama, para, não me canso de repetir, com o despertar da nossa própria luz interior, a gente ajudando a despertar a luz do nosso mundo, da nossa humanidade, tá bem? Então até a nossa próxima pílula e muita luz para a sua vida.